Olá pessoal, aí vamos nós para a nossa videoaula de número 5, falando agora sobre conjuntos finitos e enumeráveis. Ainda estamos preparando o terreno para o estudo de números reais que ainda não começou efetivamente. Bom, para a gente falar sobre essa aula de conjuntos finitos e enumeráveis, nós estamos aqui, na verdade, falando um pouquinho mais, de uma maneira um pouquinho mais aprofundada, sobre a cardinalidade de conjuntos. Então, lembram vocês, se eu tiver um conjunto X, a gente fala que o conjunto X ele é finito se eu consigo contar os elementos, quantos elementos tem em X. Então a gente fala assim, olha, se o X tiver um único elemento aqui dentro, a gente fala que ele é um conjunto unitário. Bom, se ele tiver um primeiro elemento e mais um, ele tem dois elementos. Se ele tiver mais um, ele tem três elementos. Se ele tiver mais um, etc. Se ele tiver até um certo xm, então ele tem m elementos. Eu consigo travar e contar todos. Isso aqui é o que nós chamamos de conjunto finito. E a gente fala que a quantidade de elementos distintos dentro desse conjunto é a cardinalidade do x, que a gente denota assim, né? A cardinalidade do x. Tudo isso nós já definimos em alguma videoaula anterior, mas de uma maneira um tanto quanto superficial. Nós vamos manter a superficialidade dessa definição, mas nós poderíamos nos aprofundar. Essa definição dita assim, ela é tanto quanto solta ou superficial, como eu estou dizendo. Mas eu poderia deixá-la mais formal utilizando os conceitos que eu vou falar nesse slide número 2. Acompanha comigo aqui para que você possa entender um pouquinho como é que você poderia aprofundar essa noção de conjunto finito ou mesmo de conjunto infinito. Que apesar de nós não nos aprofundarmos nisso nesse texto, você poderia partir daqui para se aprofundar e mesmo entender melhor sobre isso, caso você tenha interesse em entender. Denote por I índice n ao conjunto dos elementos naturais de 1 até n, 1, 2, 3, 4 até n, tá bom? A gente fala que um conjunto X qualquer, ele é finito e tem cardinalidade mzinho se e somente se existe uma bijeção entre o X e o conjunto IM. O que isso quer dizer pra gente? Quer dizer o seguinte, olha, um conjunto ele é finito se eu consigo uma bijeção dele com um subconjunto dos naturais que vai do 1 até o determinado número m. Esse m é a quantidade de elementos que tem esse conjunto X. Então, basicamente assim, olha, não conheço meu conjunto X, eu sei que ele é um conjunto de elementos aqui, ó, tá vendo? Estou soltando ele aqui na lousa, então é um conjunto de elementos aqui. Eu consigo dizer que ele é finito porque eu estou olhando e vendo, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Meu cérebro já entendeu isso, acho que o seu também. Agora, formalmente, por que isso é um conjunto finito com 5 elementos? Porque o conjunto I5, que é o conjunto dos naturais de 1 até 5, que nós já conhecemos através dos axiomas de Peano, que esses elementos existem, o 1, sucessor de 1, sucessor do sucessor de 1 e assim por diante, permite que a gente faça uma bijeção entre este 1 e um elemento daqui, entre este 2 e um elemento daqui, entre esse com um elemento daqui, desse com esse. Observem que isso faz cada elemento se relacionar com um, de modo que elementos aqui não recebam duas flechadas e que não sobre ninguém. Portanto, essa função que eu estabeleci, ela é de fato uma bijeção. E aí, se eu estabeleci uma bijeção, basicamente eu disse para vocês o seguinte, olha, os elementos daqui estão associados com esses 5. Portanto, ele é um conjunto finito que tem 5 elementos. Eu poderia, inclusive, representá-los assim, olha, esse é o x1 porque está associado com 1, o x2 porque está associado com 2, x3, x4, x5. Vejam, eu estou enumerando os elementos do conjunto X até chegar num certo ponto em que eu paro. O fato de eu poder parar, ou seja, fazer uma associação com o IN, me diz que esse conjunto é finito, ele termina e tem cardinalidade igual a esse índice que aparece aqui, ou seja, a quantidade de elementos que eu consegui enumerar. Essa definição é a formal, seria a definição formal de conjunto finito. Nós trabalhamos mais nesse curso, como em videoaulas anteriores, com a noção superficial. Olha, eu consigo contar e tal, não me aprofundaria, mas se fosse me aprofundar, eu teria que partir dessa definição. O que nos permite, então, dizer que qualquer conjunto finito X com cardinalidade M poderia, então, enumerar os seus elementos da forma x1, x2, x3 até o xmzinho, com essa notação em que cada um desses x's, na verdade, é a imagem dessa bijeção que existe para cada elemento. Então, quem é o x1? É a imagem da f no 1, é o f de 1. Quem é o x2? É o f de 2, o f de 3 é o x3 e assim por diante. Ok?
Então, de novo, conjunto finito com cardinalidade m significa que existe uma bijeção com o conjunto dos elementos de 1 até m, o que me permite, então, descrevê-los dessa forma. Agora, quando isso não... aliás, antes de eu prosseguir, o conjunto vazio também é finito. Por que o conjunto vazio ele também é finito? Porque, na verdade, ele não tem ninguém dentro, né? Então, se ele não tem ninguém dentro, a cardinalidade dele é 0 e eu considero isso, então, um conjunto finito. Bom, se o conjunto não for o conjunto vazio, e se eu não conseguir bijeção entre o x e qualquer IN, e índice n, e 1, e 2, e 3, e 4, se eu não conseguir bijeção do x com nenhum IN, então quer dizer que de alguma forma eu não estou conseguindo contar os elementos de x de modo que essa contagem chegue até um certo ponto e pare, chegue ao final. Ou seja, eu estou dizendo que o meu x é um conjunto infinito. Então qual é a definição de conjunto infinito formalmente? Conjunto infinito é aquele que não é finito, ou seja, é aquele que não é o vazio e é aquele que não tem bijeção com nenhum IN, com nenhum I índice n. É um conjunto infinito. Observem, tudo que está escrito aí nesta tela para vocês é algo mais formal que nos permitiria até aprofundarmos os nossos estudos sobre conjuntos finitos e infinitos, inclusive propriedades envolvendo funções e tudo mais, que é a abordagem que o livro do Elon de Análise Real, volume 1, faz no seu primeiro capítulo. Se você tiver curiosidade, vá lá. Eu não vou me aprofundar sobre isso, mas eu quis fazer essa apresentação, quis fazer essa abordagem inicial para que você possa entender e para que você entenda o espírito da coisa do que vem a seguir, que nós vamos falar sobre conjuntos enumeráveis. E conjuntos enumeráveis, sim, é algo bastante importante que você tem que compreender para a sequência desse curso, tá bom? O que é um conjunto enumerável? Vamos para a definição. Conjunto enumerável basicamente é aquele... O que eu penso? Eu penso como se fosse o conjunto em que eu consigo colocar os elementos um na frente do outro e contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Mesmo que eu não consiga parar, mesmo que eu não vá parar, mas eu estou conseguindo separar os elementos, eu estou apontando um por um e ao apontar um por um, de algum jeito eu vou chegar em todos os elementos, não vai ficar ninguém de fora. Difícil falar isso. Como é que eu digo formalmente? Um conjunto X ele é enumerável, eu consigo colocar uma enumeração para os seus elementos, caso ele seja finito, porque se ele for finito com n elementos, nós vimos que a gente pode escrever os seus elementos como x1, x2, xn, isso é uma enumeração, ou, mesmo que ele seja infinito, eu posso falar que ele é inumerável, caso exista uma bijeção entre este conjunto e o conjunto dos números naturais. Basicamente é o seguinte, se o x for finito, então eu já sei que ele é inumerável. Isso faz parte da minha definição, em particular o conjunto vazio também é. Agora, se ele for infinito, para que ele seja enumerável, basicamente o conceito que está por trás disso é que eu possa fazer uma bijeção com os números naturais, ou seja, eu estou enumerando os seus elementos como x1, x2, x3, x4 e não paro mais, isso é infinito. Vejam, 1, 2, 3, 4 vem implicitamente dessa bijeção que existe entre os naturais e o próprio x. Ou seja, eu consegui colocá-los enumeradamente um na frente do outro, consegui colocá-los em fila de modo a criar uma sucessão 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Ok? Então o que é um conjunto enumerável? É um conjunto finito ou um conjunto infinito que tenha uma bijeção com os naturais. Essa é a definição que você tem que guardar, essa que está sublinhada aí, guarda ela também no coraçãozinho. Ressaltando o que eu acabei de falar para vocês, o fato do conjunto ser enumerável significa que eu estou criando uma sequência, de certa forma, organizando-o de uma maneira sequencial, enumerada, x1, x2 até infinito, se ele for infinito, claro, né? Se esse conjunto for finito, só ressaltando, essa lista termina num certo xn, em que n é a cardinalidade, a quantidade de elementos desse x. Bom, eu conheço conjuntos enumeráveis, professor? Bom, claro, todos os conjuntos finitos são enumeráveis. Então, o conjunto formado só pelo 1, 2 e 3, ele é enumerável. Ele tem 3 elementos. O conjunto formado pelo 5, 10, 15, 20, 25, 30, tem 6 elementos, ele é enumerável, ele é finito. Sempre que eu tiver um conjunto finito, ele é enumerável. Ah, mas professor, eu conheço conjuntos infinitos que sejam enumeráveis?
Sim, você conhece. O primeiro e mais trivial exemplo é o conjunto dos números naturais. Por que o conjunto dos números naturais ele é enumerável? Para ser enumerável, segundo a definição, tem que existir uma função que vá dos naturais nesse conjunto X aí, que nesse caso são os próprios naturais. Existe uma bijeção? Existe uma bijeção entre n e n? Existe. Qual? A função que leva cada x nele mesmo. Essa função, que é a função identidade, ela é uma bijeção. A identidade é uma bijeção. E se isso é uma bijeção, portanto, o conjunto n é enumerável pela definição de enumerabilidade que nós estabelecemos acima. Então, o primeiro conjunto infinito enumerável que você conhece é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros também é enumerável. Ou seja, eu consigo colocá-los de uma maneira organizada, em ordem, se eu quiser. Consigo, professor, mas ele é infinito para cima e para baixo. Bom, tudo bem, mas você pode pensar da seguinte forma. Olha só que interessante. Como é que eu vou enumerar os elementos do conjunto dos inteiros que aborda e envolve inclusive os números negativos? Estou pegando aqui alguns exemplos. Você sabe que os números inteiros são infinitos para cima e para baixo. Então ele vem do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e vai embora. Será que eu consigo criar uma enumeração? Porque aqui eu não estou conseguindo ver o começo e o final. Bom, será que eu consigo criar uma enumeração disso? Bom, sim, consigo. Vejam só, fazendo o seguinte. Eu posso pegar o número 0 e mandar ele no número 1. Eu posso pegar depois o número menos 1 e mandar ele no 2. Depois eu vou intercalar, vou fazer o seguinte, eu vou mandar o 1 no 3. Depois eu vou mandar o menos 2 no 4. Depois eu vou mandar o 2 no 5. Depois eu vou mandar o menos 3 no 6. E vou fazer isso sucessivamente, entenderam? Ou seja, eu estou pegando, vejam só, os elementos do 0 para frente, os números positivos e o 0, e estou mandando nos números ímpares. Enquanto os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, eu estou mandando nos números pares. Vejam, com isso eu estou criando uma bijeção. Isso é uma bijeção. Os números positivos e o 0 vão nos ímpares e os números negativos vão nos pares. Portanto, eu acabei criando uma bijeção. Essa é uma função que vai dos inteiros nos naturais. Essa função pega todos os naturais no seu contradomínio, o contradomínio igual à imagem, igual aos naturais, e ninguém aqui recebe duas flechadas, porque eu estou fazendo sucessivamente essa escolha. Então isso aqui já nos dá uma bijeção entre os números naturais e os números inteiros. E se existe uma bijeção entre naturais e inteiros, significa que este conjunto também é enumerável pela definição que nós temos. Portanto, os números inteiros são enumeráveis. Professor, mas como é que eu descrevo essa função? Não sei se é exatamente essa que eu pus aqui, acho que tem uma leve diferença da que eu escrevi aqui, mas essa função que eu escrevi aqui nesse slide, a função que leva o x no dobro dele se ele for positivo, não é bem essa que eu coloquei, mas tudo bem. Essa que eu coloquei é 2x mais 1. E a função que leva os negativos no 2 vezes menos x menos 1, essa que eu fiz é na verdade só 2 vezes menos x, mas enfim, essa função, que não é exatamente igual a essa, é só uma adaptação dessa, de fato, é uma bijeção e você pode fazer isso como exercício e provar que isso é uma bijeção, que mostra que todos os números inteiros vão associados com os naturais um a um bonitinho. Existe essa bijeção, provando, portanto, que os números inteiros são sim enumeráveis. Então quer dizer que você já conhece mais conjuntos enumeráveis. Além dos naturais, você conhece agora os inteiros. Bom, será que os racionais também são? Será que existem outros elementos? Bom, vamos lá. Vamos pensar sobre isso. Vamos lá. Antes de chegar lá, eu preciso de uns resultadinhos aqui que são bastante importantes para nós podermos avançar. Na verdade, seria legal um curso em que nós tivéssemos a oportunidade, inclusive, de estudar essa teoria que eu estou fazendo de uma maneira superficial, essa abordagem rápida que eu estou fazendo nesta videoaula. Seria interessante nós termos uma oportunidade em uma outra situação em que nós pudéssemos nos aprofundar sobre esses resultados, inclusive demonstrar essas proposições que eu vou falar aqui agora. Não vou fazê-las, a demonstração delas pode ser encontrada no livro do Elon de Análise Real, mas fica aí como sugestão para que você possa procurá-lo, se tiver interesse, tá bom?
São 4 proposições bastante interessantes que dizem o seguinte. Olha só. Se você tiver uma função f que vai de um conjunto x no conjunto y, essa função sendo injetora, então essa função eu sei que ela é injetora, e eu sei que o conjunto y ele é enumerável. Então, conclusão, se isso tudo acontecer, então o conjunto x também é enumerável. Esse é um resultado da teoria de conjuntos, do estudo de cardinalidade da teoria de conjuntos. Então, se a função for injetora e o contradomínio numerável, então não tem como o domínio não ser enumerável, o domínio é. A proposição 2 é similar a essa, mas ela fala o seguinte, ao invés de injetora, eu tenho uma função agora que ela é sobrejetora. E agora, ao invés do y, do contradomínio ser enumerável, eu sei que o domínio é enumerável. O domínio é enumerável. E aí, então, eu concluo que o contradomínio é enumerável. Vejam a dualidade da proposição 2 com a 1. Olha só, se eu tenho uma função então que era sobrejetora agora, eu sei que o domínio é enumerável, não tem como o contradomínio não ser enumerável. O que mais? Todo subconjunto de um conjunto é enumerável? Claro que é enumerável. Estou falando de um conjunto dentro de um que já é, como é que o de dentro não é enumerável? Claro que ele é, eu também conseguiria contar os seus elementos. Por mais trivial que essa pareça, a demonstração não é tão trivial assim. E se eu tiver, olha que interessante, 2 conjuntos que são enumeráveis, então a união, a intersecção, o cartesiano de um pelo outro e do outro pelo um, tudo isso são conjuntos enumeráveis também. Portanto, cartesianos são enumeráveis, quando os dois são enumeráveis, obviamente. Intersecções e uniões de enumeráveis também é enumerável, tá certo? Então, todos esses resultados ocupam um espaço ali, algumas páginas, aliás, ocupam alguns parágrafos lá do livro do Elon de análise real, mas são demonstrações não tão triviais, são meio densas, às vezes complicadinhas de se entender numa primeira leitura, mas que nós vamos admitir aqui esses resultados apenas como válidos sem demonstrá-los, tá bom? E aí, com isso, então, nós conseguimos algumas coisas interessantes, como, por exemplo, demonstrar que o conjunto dos números racionais também é enumerável. Professor, significa, então, que eu consigo pegar os números racionais e colocá-los enfileiradinhos? Sim. Sim. Tem uma ideia intuitiva por trás disso. De alguma forma, pessoal, vou olhar apenas para os números positivos, tá? Eu poderia pensar nos racionais como sendo assim, 1 sobre 2, 2 sobre 1, 3 sobre 1, 4 sobre 1, assim por diante. Depois, 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2, 4 sobre 2, assim por diante. 1 sobre 3, 2 sobre 3, 3 sobre 3, 4 sobre 3 e assim por diante. E fazer isso aos pouquinhos. Isso é enumerar? Não, porque eu estou criando uma linha de várias coisas enumeradas, uma linha, então são várias linhas, isso não seria necessariamente enumerável assim. Mas, fazendo este caminho, esse é o primeiro elemento, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e assim por diante, vejam que eu consigo colocar uma enumeração entre os elementos e aí realmente eu acabo preenchendo todos os números racionais positivos. Não seria difícil colocar os negativos intercalados aí e provar a mesma coisa. Tá? Então essa ideia é intuitiva de por que os números racionais são enumeráveis. Tá certo? Olha que legal. De alguma forma eu consigo colocar todos os racionais positivos nessa história. Bom, mas isso não serve formalmente. Formalmente, para demonstrar que os números racionais são enumeráveis, eu poderia lançar mão do resultado que nós acabamos de ver, dos resultados que nós acabamos de anunciar, que é as proposições de 1 a 4. Na verdade, pessoal, defina a função que leva o z cartesiano z estrela nos racionais da seguinte forma. Cada par ordenado AB, o A é inteiro e o B é inteiro não nulo, eu defino como a fração A sobre B. O B não é nulo, então posso fazer a fração, não é? Observem vocês que essa função f, ela é sobrejetora. Por que ela é sobrejetora? Porque dado qualquer fração A sobre B, ela pode ser escrita como um elemento
A dos inteiros sobre um B que é inteiro não nulo, ou seja, fica exatamente enquadrado por essa função. E aí, sabendo disso, essa função ela é sobrejetora. Agora veja uma coisa, nós já sabemos que o conjunto dos números inteiros ele é enumerável. Bom, o z estrela, ou seja, os inteiros sem o zero também é enumerável. Por quê, professor? Por conta da proposição número 3 que nós acabamos de ver. O z estrela, ele é um subconjunto do z, e qualquer subconjunto de um conjunto enumerável também é enumerável. Então, isso aqui é enumerável. Agora, pela proposição 4, o cartesiano também é enumerável. Então, o cartesiano de enumerável com outro enumerável é enumerável. Portanto, este conjunto domínio é enumerável. E quando o domínio é enumerável e a função é sobrejetora, o que eu concluo? Concluo que o contradomínio também é enumerável. Resultado da proposição número 2. Então veja, usando as proposições 4, 3 e 2, rapidinho a gente conclui que os racionais, de fato, são um conjunto enumerável. Bom, mas professor, existem conjuntos que não são enumeráveis? Existem. E eu vou encerrar essa aula mostrando para vocês um exemplo de conjunto que não é enumerável. Olha só, considere X o conjunto de todas as sequências infinitas de zeros e uns. Então pensa assim, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, etc, etc. Tá vendo que é uma sequência de zeros e uns? Esse é um elemento do meu X. Podia ficar trocando, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, etc. É um elemento do X. Então o conjunto X é o conjunto de todas as sequências de zeros e uns. Tá certo? Ou seja, significa que o meu conjunto X ele é o conjunto de sequências x1, x2, x3, x4, etc., em que esses xi são uns e zeros. Então esse é o x1, esse é o x2, esse é o x3, e cada uma dessas eu chamo de S. Ok? Então o x é o conjunto das sequências de zeros e uns que eu estou escrevendo assim, sem a vírgula, né? Mas estou escrevendo de uma vez só, é o conjunto desses elementos todos aqui. Eu vou mostrar para vocês que esse conjunto x, o conjunto das sequências infinitas de zeros e uns, não é enumerável. Suponhamos que seja. Se o x for enumerável, é claro que finito ele não é, mas se ele for enumerável, então significa que eu consigo pôr uma ordem nos elementos, assim, dizer que o primeiro, o segundo, o terceiro, enumerá-los, terceiro, quarto, etc. Bom, se assim for, então quer dizer que o meu primeiro elemento, ele é uma sequência x, vou chamar assim, vou chamar de x11, x12, x13, x14, etc. O meu segundo elemento, ele é um x21, x22, x23, x24 e vai até o infinito. A minha terceira sequência, ela tem entradinhas x31, x32, x33, x34 e assim por diante. E assim por diante. Sequência 4, sequência 5, sequência 6, etc, etc, etc. Então vejam, todos os elementos do conjunto X eu imagino que estejam enumerados aqui. Agora eu vou criar uma sequência que não está aí. Vou fazer o seguinte. Se o x11 for 1, eu vou criar uma nova sequência T, que no lugar do x, ao invés de colocar o valor de x11, eu vou colocar, imagine que ela valha 1, eu vou colocar 0. Se fosse 0, eu colocava 1, entendeu? Depois eu vou pegar o x22, se ele for 1, eu coloco 0. Se ele for 0, eu coloco 1. No lugar do x33, se ele for 0, eu coloco 1, se ele for 1, eu coloco 0. E eu vou fazendo isso. Vou fazendo isso na diagonal, tá vendo? S1, S2, S3 vai até o infinito, então eu vou fazendo isso na diagonal. Vou pegando os elementos da diagonal e vou trocando. Se ele for 1, eu ponho 0, se ele for 0, eu ponho 1. Ao fazer isso, eu criei uma sequência de zeros e uns. Qualquer sequência de zeros e uns pertence ao x. Porém, esta sequência não está aqui. Por quê? Porque todos os elementos dessa sequência têm uma coordenada que é distinta de todas que eu enumerei. Por exemplo, essa daqui, por que ela é distinta do S1? Porque a primeira coordenada é diferente dessa, fiz isso. Por que esse T é diferente do S2? Porque a segunda coordenada dele é diferente da segunda coordenada do S2. Por que o terceiro elemento, por que o T é diferente da terceira sequência? Porque a terceira coordenada é distinta da terceira coordenada do S3. E assim por diante, quer dizer, como é que esse elemento ele é igual a um desses? Não é. Ou seja,
essa sequência que eu fiz, trocando zeros por uns e uns por zeros, pertence a x, mas é distinta de todos os SIs que eu enumerei, de 1, 2 até infinito. Uai, espera um pouquinho, tá no x e não é nenhuma dessas, então faltou alguém na minha enumeração, faltou ele na minha enumeração. Absurdo. Da onde veio o absurdo? De eu ter suposto que o x era enumerável e ter feito essa brincadeirinha aqui. Tá certo? Essa exposição que eu fiz, ela demora um pouquinho para o cérebro cair a ficha, literalmente. Literalmente não, para cair a ficha, tá? Então eu espero que você tenha entendido mais ou menos o raciocínio, mas se não entendeu essa demonstração que eu fiz agora, essa ideia, não estranhe, ela é meio complicadinha numa primeira vez que você vê, talvez até segunda, terceira vez. Então dá uma olhadinha com calma, perde um tempinho aí analisando isso que eu falei agora, tá bom? Com isso nós terminamos essa nossa videoaula. Até a próxima, pessoal!